Você já parou para pensar como era o mundo antes da primeira gota de chuva cair sobre a terra? Antes do som das ondas e do cheiro de terra molhada serem parte da vida humana, como tudo era. Hoje vamos embarcar juntos numa jornada profunda, até um tempo quase apagado da memória da humanidade. Um tempo onde homens viviam centenas de anos, onde o céu era coberto por um manto de vapor, e onde os próprios anjos caminharam entre nós. Um mundo misterioso, fascinante e assustador. A verdade é que a história da humanidade tem um prólogo esquecido, um capítulo anterior ao caos, à destruição e ao recomeço. Um mundo tão diferente do nosso que parece fantasia, mas que ecoa em textos milenares, tradições ancestrais e até mesmo vestígios científicos. Mas por que esse mundo foi apagado? O que havia de tão grave, tão corrompido, tão sem volta, que fez Deus decidir recomeçar tudo? Neste vídeo vamos explorar cada detalhe desse universo perdido, como era viver naquela época, o que as pessoas acreditavam, como se relacionavam com o divino e o que tudo isso tem a ver conosco hoje. Então se acomoda aí, porque essa história vai te prender do início ao fim. E eu te garanto, no final, você não vai olhar mais para a chuva da mesma forma. Imagina viver 900 anos. Sim, você ouviu certo. 900 não é exagero, não é lenda, não é metáfora. Segundo os relatos bíblicos, essa era a expectativa de vida de muitas pessoas antes do dilúvio. Um mundo onde um homem de 300 anos ainda era considerado jovem e onde a sabedoria era cultivada por séculos. Adão, o primeiro ser humano, viveu 930 anos. Seu filho Sete chegou aos 912 e Matusalém, o mais longevo de todos, atingiu a incrível marca de 969 anos. Noé, o homem que construiu a arca, viveu 950 anos. Mas como isso era possível? O que fazia com que as pessoas durassem tanto tempo em um mundo tão primitivo aos nossos olhos? Uma das teorias mais aceitas por estudiosos bíblicos e até por alguns cientistas é que a Terra possuía uma espécie de escudo natural, uma camada de vapor de água que envolvia o planeta. Esse vapor teria criado um ambiente úmido e temperado, como uma estufa perfeita para a vida, sem radiação solar agressiva, sem variações climáticas extremas, com ar puro e solo fértil. O corpo humano simplesmente não se desgastava tão rápido, é como se a própria Terra fosse um útero cósmico, protegendo seus filhos com cuidado, mas tudo isso viria a ruir quando o dilúvio começasse, e esse colapso seria mais profundo do que uma simples mudança de clima. Agora pare por um segundo e reflita. Se você pudesse viver 1000 anos, o que faria com esse tempo? Que legado deixaria? As pessoas daquela época tiveram séculos para construir, aprender, crescer e, infelizmente, para se desviar também. No próximo capítulo, a gente vai explorar esse jardim fechado, o planeta antes da chuva. Um mundo exuberante, verde pulsante, onde as estações não brigavam entre si e a natureza era quase perfeita. Mas antes disso, respira fundo, porque você acabou de dar os primeiros passos num mundo esquecido pela história, mas não pela eternidade. Agora imagine um planeta onde não chovia, onde o céu não despejava gotas de água do alto, e mesmo assim tudo era verde, fértil, abundante. Árvores frondosas, rios caudalosos, frutas gigantes, clima agradável. Um cenário tão harmônico que beirava o sobrenatural. Esse era o mundo antediluviano. A Bíblia descreve que no Éden e ao redor dele havia um sistema de irrigação natural. Um vapor que subia da terra e regava o solo. Nada de tempestades, relâmpagos ou enchentes. A natureza funcionava como um relógio bem ajustado, um ecossistema perfeito, onde cada elemento cumpria seu papel com precisão. Muitos estudiosos acreditam que esse ambiente ideal era resultado de uma camada de vapor de água que envolvia o planeta como um manto. Essa camada protegeria a Terra da radiação solar intensa, mantendo a temperatura uniforme em todos os lugares, sem polos congelados, sem desertos escaldantes. Apenas equilíbrio. Você consegue imaginar um mundo sem extremos climáticos?
sem quatro estações que brigam entre si, onde a primavera era eterna e a colheita era generosa, esse clima estável favorecia o crescimento acelerado da vegetação e permitia uma biodiversidade impressionante. Animais gigantescos, árvores monumentais, vida florescendo em cada canto do planeta. Não era apenas um paraíso físico, era um sinal da ordem divina sobre a criação. Tudo foi feito para funcionar em harmonia, mas, como toda história que parece boa demais para durar, algo começou a ruir. E o primeiro indício não veio da natureza, mas do próprio coração humano. Você já imaginou como seria ouvir a voz de Deus? Não num sentido simbólico, literalmente. Ouvir suas palavras, receber instruções diretamente do Criador do universo. No mundo antes do dilúvio, isso era possível. Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim. Ele falava com eles, os orientava, os abençoava. Era uma conexão direta, sem rituais intermediários, sem templos, sem religiões, apenas presença. Mesmo depois da queda, essa comunicação não foi totalmente cortada. Deus continuou se revelando. Falou com Caim, confrontando com sua culpa. Falou com Enoque, que o agradou tanto que foi levado sem passar pela morte. Falou com Noé, confiando-lhe a missão mais importante de sua geração. Essa convivência direta mostra que, apesar do pecado, ainda havia pontes entre o céu e a terra. E essas pontes eram construídas por fé, obediência e relacionamento, mas nem todos buscavam essa aproximação. Muitos preferiam seguir seus próprios caminhos. Foi nesse ambiente de contrastes que surgiu algo misterioso e perturbador, uma união proibida entre o espiritual e o humano. E essa união mudaria tudo. Em Gênesis há um trecho que até hoje intriga estudiosos religiosos e curiosos do mundo inteiro. Um versículo enigmático, quase sussurrado no meio da narrativa, mas que carrega um peso imenso. Naqueles dias havia gigantes na terra. Gigantes, sim, mas não apenas em estatura. Seres de força extraordinária, presença dominante e uma reputação que atravessou gerações. Eles eram os Nefilins, filhos de uma união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram esses tais filhos de Deus? Existem várias interpretações. Alguns acreditam que se tratava de uma linhagem piedosa, descendentes de Sete, que se misturaram com mulheres corruptas da linhagem de Caim. Mas há uma explicação muito mais controversa e que era amplamente aceita nos tempos antigos, que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos, anjos que abandonaram sua morada celestial, desceram à terra e tomaram para si mulheres humanas. O resultado dessa união seriam os nefilins híbridos, meio anjos, meio humanos. Criaturas poderosas, mas corrompidas são. Eles se tornaram famosos por sua estatura, sua força, mas também pela maldade que espalhavam. Eram líderes, guerreiros, dominadores e, segundo muitos, símbolos vivos da corrupção do mundo. O surgimento dos nefilins é um divisor de águas na história antediluviana. Marca o momento em que a linha entre o céu e a terra, entre o sagrado e o profano, foi quebrada de forma irreversível. E isso trouxe consequências, porque quando os próprios anjos se rebelam, o caos não demora a vir. Muito antes de Adão, muito antes do Éden, algo aconteceu no reino celestial, um evento silencioso, mas devastador. A primeira rebelião, no início, tudo era harmonia. Deus eterno, perfeito, criador de todas as coisas, reinava sobre o universo, e ao seu redor, uma hoste de anjos, seres espirituais gloriosos criados para servir e adorar. Mas entre esses anjos havia um que se destacava, belo, inteligente, poderoso. Seu nome, Lúcifer, o portador da luz. A estrela da manhã, Lúcifer não era apenas mais um. Ele era um querubim ungido, com acesso direto ao trono de Deus. Mas algo cresceu dentro dele, orgulho, inveja, desejo de ser mais. Ele não queria apenas servir, ele queria o trono, com palavras sedutoras e uma ambição disfarçada de glória. Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Uma revolta no céu,
um motim contra o Criador. Mas Deus não foi pego de surpresa. O trono não foi abalado. E então veio a queda. Lúcifer e seus seguidores foram expulsos, lançados fora da presença divina, e o portador da luz passou a ser conhecido como Satanás, o adversário, o acusador, o enganador. E foi assim que, quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, Satanás viu a oportunidade perfeita. Ele não podia destruir o Criador, mas poderia tentar corromper sua criação, e usou uma arma sutil. Uma serpente enganou Eva com palavras suaves, promessas falsas. Disse que ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, e ela acreditou. Comeu do fruto, e Adão também. Com esse ato, o paraíso se perdeu, a inocência foi quebrada e o mundo perfeito começou a se desfazer. O pecado entrou na humanidade como um veneno silencioso. Trouxe morte, dor, sofrimento e com ele a autoridade da terra. Passou para as mãos daquele que havia sido lançado do céu. Satanás tornou-se o príncipe deste mundo. O céu já não tocava mais a terra como antes, e o coração do homem se afastava cada vez mais de Deus. Mas essa história está apenas começando. Após a queda, Adão e Eva deixaram o Éden, a comunhão com Deus estava quebrada, mas a vida seguiu e logo o primeiro casal teve filhos. 2 meninos, 2 caminhos. Caim e Abel. Abel cuidava das ovelhas. Caim cultivava a terra. Ambos ofereceram algo a Deus. Abel trouxe o melhor do rebanho. Caim, os frutos do solo. Mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por quê? A Bíblia não entra em todos os detalhes, mas sugere que o problema não era o tipo de oferta, mas a intenção do coração. Abel ofereceu com fé, Caim talvez por obrigação. E quando Deus mostrou essa diferença, Caim não aceitou, a inveja cresceu, a ira dominou. E no campo, em silêncio, o primeiro crime da humanidade foi cometido. Um irmão matou o outro. Frio, direto, irreversível. Deus, que tudo vê, confrontou Caim. Onde está teu irmão? Caim respondeu com uma pergunta que ecoa até hoje. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus sabia e disse: o sangue de Abel clama a mim desde a terra. Caim foi amaldiçoado, condenado a vagar, a viver com o peso da culpa. Mas mesmo assim, Deus o marcou para que ninguém o matasse. Uma mistura de justiça e misericórdia. E o mais surpreendente, Caim teve descendentes, construiu uma cidade e deu início à civilização. Ali nascia não só a história urbana da humanidade, mas também sua complexidade, progresso e pecado, criação e destruição, dom e ego. Os filhos de Caim foram músicos, artesãos, nômades, mas também polígamos, violentos, cruéis. A maldade se espalhava. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e dele viria uma nova linhagem, um novo começo, um fio de esperança em meio à escuridão. A partir dos descendentes de Caim, a humanidade se expandiu rapidamente. Cidades surgiram, profissões foram criadas, habilidades se multiplicaram, mas junto com o progresso veio a corrupção. A terra começou a se encher de tudo aquilo que Deus havia tentado afastar do coração humano: violência, orgulho, luxúria, injustiça. A busca por poder substituiu a busca por Deus. E com isso, as pessoas passaram a viver como se ele não existisse. A Bíblia descreve esse período com palavras fortes. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. As famílias se transformaram em arenas de disputa. Os vizinhos se exploravam, os líderes abusavam, e o que antes era um mundo equilibrado, agora era um campo de guerra onde o bem parecia estar perdendo espaço. Religiões pagãs começaram a surgir, deuses criados à imagem dos desejos humanos, rituais sangrentos, sacrifícios humanos, práticas obscuras. A humanidade se afastava cada vez mais do seu Criador. E os nefilins, aqueles gigantes híbridos fruto da união proibida entre os filhos.
de Deus e as filhas dos homens agora dominavam parte do mundo. Eles influenciavam, comandavam, impunham medo. Era como se a terra estivesse sendo puxada por forças espirituais invisíveis, mas muito reais. Forças que queriam apagar completamente qualquer vestígio da luz divina, mas em meio a tudo isso, Deus ainda olhava, ainda esperava, ainda buscava alguém que andasse com ele, e encontrou em um mundo tomado por trevas. Um nome brilhou como uma chama solitária na noite: Noé. A Bíblia o descreve de forma simples, mas poderosa. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele andava com Deus. Pensa bem, o que significava ser justo numa geração corrupta, ser honesto onde todos trapaceavam, ser leal onde todos traíam, ser fiel onde ninguém mais acreditava. Noé era, literalmente, a exceção da exceção. Enquanto o mundo girava mais rápido rumo ao abismo, Noé caminhava contra a corrente, e foi por isso que Deus o escolheu. Deus viu nele um coração disposto, um homem que escutaria, obedeceria, mesmo que o pedido fosse estranho, mesmo que o custo fosse alto, mesmo que ninguém entendesse. E Deus o chamou. Deus revelou a Noé e que estava por vir um julgamento, uma destruição total, uma limpeza que cobriria a terra com águas. Não seria uma tempestade comum, seria um recomeço radical. E para isso Noé teria uma missão: construir uma arca, não uma arca simbólica, um navio real, imenso, capaz de abrigar uma família e todos os animais necessários para repovoar o planeta depois do dilúvio. A instrução era clara, as dimensões precisas, o material definido. Mas pense, nunca havia chovido sobre a terra, e Deus estava pedindo a Noé que construísse um navio gigante. No meio do nada, quantos achariam isso loucura? Quantos zombariam? Quantos você acha que ajudariam? Noé não hesitou, não questionou, ele apenas começou. E enquanto martelava madeira e espalhava betume, ele também pregava, alertava o povo, chamava ao arrependimento, mas ninguém ouvia. Preferiam rir. Mal sabiam eles que cada martelada era um aviso, cada tábua colocada um convite à salvação, e que o tempo da graça estava se esgotando. Imagine a cena, um enorme canteiro de obras. No meio do nada, nenhum rio por perto, nenhum mar à vista, só um homem com ferramentas simples, madeira resistente e um plano divino nas mãos. Foi assim que Noé começou a construir a arca. A arca não era um barquinho de madeira, ela era gigantesca. Suas dimensões são descritas com exatidão: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em medidas atuais, isso dá mais ou menos 135 metros de comprimento. Isso é quase o tamanho de um campo e meio de futebol. Um verdadeiro navio de carga. Era feita de madeira de gofer, um tipo resistente e impermeável, por dentro e por fora. Era revestida de betume, uma espécie de piche natural que selava as juntas e impedia vazamentos. 3 andares, uma janela no topo, uma única porta lateral, e tudo isso levado à risca por décadas. Estudiosos acreditam que Noé levou cerca de 120 anos para concluir essa obra, 100 anos de marteladas, 100 anos de zombaria, porque sim, as pessoas riram, disseram que ele era louco, que estava construindo uma arca por causa de uma chuva que nunca viram. Chuva, aliás, que nem existia até então. A água vinha do solo, através do vapor. Falar em chuva naquela época era como falar em neve no deserto, mas Noé não se importava. Ele sabia de quem era a voz que lhe deu a missão. Ele não construiu movido pelo medo, construiu movido pela fé, e enquanto trabalhava ele pregava, não com microfone, mas com martelo, não com discurso, mas com exemplo. Só que ninguém acreditou, todos preferiram ignorar o aviso. Quantas vezes somos como eles? Ignoramos os alertas. Preferimos o conforto do presente à preparação para o futuro, mas naquela geração essa escolha teve um preço altíssimo, porque o tempo estava acabando e o céu começava a mudar. E então chegou o dia, depois de anos de trabalho, de pregação, de zombaria, Deus falou com Noé.
entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Noé entrou, com ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Os animais também começaram a entrar 2 a 2, como Deus havia ordenado. Uma fila ordenada, quase silenciosa, como se até a natureza entendesse o que estava por vir. E então a porta se fechou. Mas não foi Noé quem a trancou, foi Deus. Do lado de fora a vida seguia. As pessoas ainda riam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam. Tudo parecia normal, até que o céu rasgou. Pela primeira vez na história da Terra, gotas de chuva caíram do alto, e não foram poucas. A Bíblia diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A água brotava do chão e caía do céu. As nuvens negras tomaram conta do horizonte. O que parecia ficção se tornou realidade, e com cada gota, o pânico crescia. As pessoas corriam, gritavam, batiam à porta da arca, imploravam, mas era tarde demais. O tempo da graça havia terminado. A água subiu rápido, tomou as ruas, cobriu as casas, engoliu cidades inteiras. Montanhas desapareceram, nada ficou de pé, nada resistiu. Aqueles que zombaram agora suplicavam, aqueles que ignoraram agora clamavam, mas a porta permaneceu fechada. Dentro da arca, o silêncio era tenso. A arca balançava, as águas rugiam lá fora, mas lá dentro havia paz, proteção, esperança. Fora da arca, tudo o que respirava morreu. A arca flutuava, nada, além de água, o mundo como era, desaparecera. Durante 150 dias, Noé, sua família e os animais viveram fechados, isolados do que um dia chamaram de lar. A terra firme havia sumido, o céu estava fechado e o futuro, incerto. Você já imaginou estar confinado em um barco por 5 meses com sua família, sem saber o que está acontecendo do lado de fora, sem contato, sem previsão, sem notícias, apenas esperando. Ali dentro não havia janelas com vista para o mundo. Havia apenas fé, fé de que Deus estava no controle, fé de que as águas baixariam, fé de que a promessa não seria esquecida. E não foi, a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé, não que tivesse esquecido, mas agora era o tempo de agir novamente. Deus enviou um vento sobre a terra. As fontes do abismo foram fechadas. As janelas dos céus se fecharam e, lentamente, a água começou a baixar. Noé ainda esperaria dias e dias. Soltaria um corvo, depois uma pomba. A primeira vez, ela voltou sem nada. A segunda, trouxe uma folha de oliveira, um sinal, um pequeno pedaço de esperança em seu bico. A terceira vez, ela não voltou mais. O solo reaparecia. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Finalmente, o chão estava de volta. Mas Noé não saiu correndo. Ele esperou. Ele não confiava em seus olhos, mas na voz de Deus. E só quando Deus disse sai da arca é que ele saiu. Essa espera, esse silêncio, revelam algo poderoso. Às vezes a fé mais forte é aquela que se mantém em silêncio, que não precisa de respostas imediatas, que apenas confia. A porta da arca se abriu. Pela primeira vez em meses, o ar fresco do lado de fora tocou o rosto de Noé e sua família. O mundo havia mudado. Tudo o que conheciam não existia mais. A paisagem era silenciosa, talvez desolada, mas ao mesmo tempo cheia de possibilidades. Era como uma página em branco. Um novo capítulo da humanidade estava começando ali, sob os pés de 8 pessoas e uma multidão de animais. E a primeira atitude de Noé ao pisar em terra firme não foi construir casa, plantar sementes ou explorar, foi levantar um altar. Ali, ele ofereceu um sacrifício a Deus, um ato de gratidão, um reconhecimento de que, mesmo em meio ao juízo, Deus preservou a vida, e o Senhor recebeu aquela oferta com prazer. A Bíblia diz que o aroma do sacrifício agradou a Deus, e então algo extraordinário aconteceu. Deus
fez uma promessa, uma aliança, não com uma só pessoa, mas com toda a humanidade. Disse ele: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, ainda que a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Era um novo começo, um pacto de continuidade, uma garantia de que a história da humanidade seguiria. Apesar de tudo, imagine o que Noé sentiu ao ouvir essas palavras, depois de tanto tempo isolado, depois de ver o mundo se desfazer. Agora havia esperança, um novo tempo, uma nova missão, mas esse recomeço também trazia um peso. Agora era com eles a responsabilidade de povoar a terra, de ensinar a nova geração, de evitar os erros do passado. Depois da tempestade veio o silêncio. Depois do silêncio veio o recomeço. E junto com o recomeço veio o pacto. Deus falou com Noé, e não apenas com ele, mas com seus filhos, com os animais, com toda criatura viva, um pacto universal, eterno, inquebrável. Estabeleço o meu pacto convosco, disse Deus, que nunca mais todas as criaturas serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E para selar essa aliança, Deus colocou no céu um sinal, algo visível, tocante, eterno, o arco-íris, não como um fenômeno físico qualquer, mas como um lembrete celestial, um símbolo de misericórdia, um gesto de que, mesmo diante do erro humano, Deus ainda escolhe preservar a vida. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nas nuvens, disse o Senhor, eu me lembrarei do meu pacto. É como se o próprio céu dissesse: eu ainda estou aqui, ainda me importo, ainda mantenho minha palavra. E esse pacto não era condicional, não dependia da perfeição de Noé, nem da fidelidade de seus descendentes. Era uma decisão de Deus, um compromisso com a vida. Quantas vezes olhamos para o céu e vemos esse arco colorido, sem lembrar o que ele realmente significa. Não é só beleza, é promessa. É graça, é Deus dizendo: eu continuo escrevendo essa história com vocês. Noé e sua família saíram da arca com uma nova missão, e Deus os abençoou. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O mundo estava de volta, a esperança restaurada. E o pacto firmado, a história do mundo antes do dilúvio, não é apenas um registro antigo, ela é um espelho. O que começou com harmonia, comunhão com Deus, um ambiente perfeito e vidas que duravam séculos, terminou em tragédia. Não por falta de recursos nem por falha do Criador, mas por uma escolha constante, a escolha de se afastar. A humanidade trocou a presença divina pelo próprio ego, substituiu a obediência pela vaidade. E quando tudo se tornou caos, Deus decidiu recomeçar. Mas o mais impressionante é que, mesmo diante de tanta destruição, o final não foi de desespero, foi de promessa. O dilúvio foi real, o juízo inevitável, mas a graça ainda maior. A história de Noé nos mostra que sempre há um justo, sempre há alguém disposto a andar com Deus, mesmo quando todos os outros seguem na direção contrária, e isso nos leva à pergunta mais importante: se vivêssemos naquela época, estaríamos dentro ou fora da arca? Hoje a chuva pode não ser literal, mas o mundo continua vivendo sob pressões, confusões e escolhas que afastam o homem de seu Criador. A boa notícia é que ainda há tempo, ainda há uma arca, e ela não é feita de madeira, mas de fé. Você pode escolher caminhar com Deus ou pode ignorar os sinais como tantos fizeram. A diferença entre salvação e tragédia começa com uma escolha, uma simples porém poderosa escolha. Se essa história tocou você, compartilhe. Deixe um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Escreve aqui nos comentários o que mais te impressionou nessa jornada e que lições você tira do mundo antes do dilúvio. Nosso próximo vídeo vai explorar como a humanidade se espalhou depois do dilúvio e como surgiram as primeiras nações. Então, fica ligado. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça, mesmo depois da tempestade, sempre haverá um arco-íris no céu.